realizados tanto pela clínica médica quanto pela cirurgia geral. Então, é comum que vocês se deparem com esses procedimentos ao longo do internato e de preferência que vocês consigam realizar esses procedimentos na prática para sedimentar mais esse conhecimento, tá? Então, numa prova teórica, você vai ler a questão, vai identificar, vai estar ali sozinho você e a questão. Numa prova prática, você tem um examinador. Então, o examinador, normalmente você tem tempo, 3 minutos, 5 minutos, são estações diferentes que você vai rodando. Se você não tiver um treinamento para fazer uma prova prática durante a sua graduação, você pode ter muita dificuldade e acabar perdendo ponto de uma coisa que você sabe. Então, tem alguns procedimentos e algumas condutas, atitudes de vocês que são levadas em consideração sem você perceber. Então, tome muito cuidado. Se vocês estiverem diante de uma prova prática, tudo está sendo avaliado. Às vezes, eu já vi questão de prova prática simplesmente para você dar um ponto simples numa compressa. Então, todo mundo acha que é uma questão extremamente simples, vai lá e dá o ponto. Mas a sua habilidade, como aquele ponto ficou, se ficou bom, se ficou ruim, se você sabe manipular a pinça, isso é uma avaliação. Então, você tem que começar... Normalmente, o examinador ele tem um checklist de 10 ou 15 ou 20 pontos diferentes que você vai ganhar pontos ou perder pontos ali. Então, desde o momento como você se conversa com o paciente, então você tem que simular que existe um paciente ali, se você lavou a mão ou não, se você sabe calçar a luva, se você anestesiou ou não anestesiou. Então, é uma compressa, mas você tem que, pelo menos, indicar que você tem intenção de fazer um bloqueio anestésico, né? Então, é importante vocês conversarem com o examinador e mostrar que vocês podem não fazer alguma atitude porque não tem o material ali, mas que vocês sabem que aquilo é necessário, né? Depois que você terminou o ponto, você tem que orientar o paciente aonde ele vai tirar o ponto, com quantos dias, se ele tem que tomar uma vacina antitetânica ou não, se você fez asepsia ou não. Então, são vários critérios sendo avaliados e a técnica do ponto é só um. Então, você fez o ponto bonitinho, tirou uma nota baixa porque não fez todas as outras coisas. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso na hora de fazer algum procedimento prático. Então, tentar se equilibrar, pensar e como se eu estivesse diante de um paciente real. Então, vamos começar a falar de alguns procedimentos torácicos, inicialmente lembrando da anatomia da pleura. Então, a pleura é uma membrana que recobre o pulmão e as suas cisuras. Você tem a pleura visceral e a pleura parietal. Entre a pleura visceral e a pleura parietal existe uma cavidade pleural, e nessa cavidade pleural existe uma certa quantidade de líquido pleural que é normal, tá? Agora, qualquer situação em que tem um acúmulo de ar, de sangue, de outro líquido dentro dessa cavidade pleural, vai levar a um aprisionamento, a um colabamento daquele pulmão, e isso vai gerar uma dificuldade respiratória. Então, você tem o pneumotórax, quando você tem ar, o hemotórax com sangue, o hidrotórax com líquido, o hemopneumotórax com ar e sangue. Então, isso é muito comum no trauma, nos pacientes que têm pneumonia, nos pacientes que têm algum tumor no pulmão, um tumor na pleura, doenças inflamatórias como a tuberculose. Então, são uma série de condições que vão levar a substâncias, líquido ou ar, dentro do espaço pleural. O que é a toracocentese? A toracocentese é um procedimento em que você vai puncionar com uma agulha o espaço pleural para extrair um líquido acumulado naquela região. Então, a toracocentese é uma punção, tá? A percutânea, ela pode ser terapêutica ou diagnóstica. Então, você pode puncionar aquele líquido e mandar para exame, fazer uma bioquímica, uma cultura, uma pesquisa de células neoplásicas, uma citologia oncótica, uma bacterioscopia, um GRAM. Então, ela vai te ajudar no diagnóstico. E, muitas vezes, os sintomas são simplesmente compressivos. Aquele grande acúmulo de líquido, você vai fazer a toracocentese, vai aliviar, vai retirar aquele líquido e ela vai ser terapêutica por conta disso, tá? Quais são as indicações de toracocentese, né? Então, eu coloquei algumas principais. Todo derrame pleural de causa desconhecida ou evolução progressiva. Então, você vai tentar... Você não sabe a causa daquele derrame. Então, na análise daquele líquido, vai te ajudar a ver se aquilo é um transudato, se é um exudato, se já é um empiema, se já tem um líquido infectado ou não. Um paciente com insuficiência cardíaca, com um derrame pleural unilateral, com dor torácica e febre. Então, isso pode estar evoluindo para um derrame infeccioso. Uma pneumonia com derrame pleural que não resolve com antibiótico. Então, normalmente, não é toda pneumonia com derrame que tem que ser puncionado.
Só aquele caso que pode estar evoluindo para um empiema, para um exudato. Então, aí você pode precisar, inclusive, de uma drenagem torácica posterior. Paciente cirrótico, que tem um derrame pleural suspeito. Então, o próprio paciente com muita ascite na cirrose, ele pode transudar esse líquido para o tórax e causar um derrame pleural. Então, para tentar identificar se esse líquido tem a ver com alteração do sistema porta ou não. A compressão pulmonar para alívio de sintomas. Então, o paciente está em dispneia, está em insuficiência respiratória. Derrames neoplásicos podem ser necessários, inclusive fazer algum procedimento na pleura, que a gente chama de pleurodese, para tentar fazer com que ela pare de produzir líquido naquele paciente com câncer em estado avançado. Então, são algumas indicações da toracocentese. Existem contraindicações? As contraindicações são sempre mais relativas. Se o paciente tiver uma discrasia sanguínea, um distúrbio de coagulação, você vai ter risco na hora de fazer qualquer procedimento invasivo, inclusive que está anticoagulado, né? O paciente em ventilação mecânica, você tem mais risco de criar um pneumotórax, por conta da pressão positiva sobre o tórax quando você estiver fazendo a sua punção. A infecção na pele, infecção na parede, tem que sempre evitar sítios infectados para punção, para não levar a infecção externa para dentro da cavidade pleural. Pacientes que não colaboram, pacientes que não querem que o procedimento seja feito, derrames muito pequenos, você tem risco de não acertar o local do derrame, então muitas vezes você precisa de um exame de imagem para tentar te localizar qual que é o melhor local de punção. Como é que a gente localiza isso? Pode ser pelo exame físico, simplesmente, pela ausculta, pela percussão. Normalmente a gente punciona na região posterior, abaixo da escápula, porque o diafragma se insere na frente mais alto do que atrás. Então, na região posterior, ele se insere mais baixo. Se você conseguir puncionar pelo dorso, você tem mais chance de pegar um líquido coletado nessa região. O raio-x pode te ajudar, ele pode mostrar onde tem um velamento em grandes derrames, a tomografia também, mas a tomografia, ela costuma superestimar os derrames. Ela mostra um grande derrame que, na verdade, ele não é tão grande assim. Então, isso aqui é só um pouquinho de líquido que não tem grande repercussão. O ultrassom seria importante. O ultrassom no tórax, você vai mudando o paciente de decúbito e vai vendo aonde se acumula mais líquido. Inclusive, ele pode marcar com uma caneta na região externa, ó, aqui é a região mais baixa que você pode drenar, que vai ser mais efetiva a sua punção. Então, principalmente se for derrames encapsulados ou pequenos. Então, o ultrassom ele tem grande valor na marcação do melhor ponto de drenagem. Mas, quando você vai fazer o procedimento, então, a primeira coisa é conversar com o paciente, é orientar, explicar o procedimento. Isso é a primeira coisa que está sendo avaliada na sua prova. Se você está se comunicando de uma forma correta, está explicando o procedimento. A partir daí, o paciente aceitou fazer o procedimento, você vai posicionar o paciente. Então, a melhor forma é o paciente sentado, com os braços apoiados, com a coluna ereta. Então, para você puncionar na região do dorso, abaixo da escápula. Posicionou o paciente, você vai se paramentar, você vai colocar luva, você vai fazer asepsia, antisepsia, e depois você vai anestesiar e puncionar. Então, eu já vi muito aluno esquecer de anestesiar durante a prova. Como é que você vai fazer um procedimento sem anestesia? Né? Então, tem que pensar nesses passos. Então, asepsia, antisepsia, anestesia local, normalmente com lidocaína 2%, faz um botão anestésico. Aonde que a gente vai puncionar? O local empírico, se não foi marcado, o local é abaixo da escápula, normalmente no segundo espaço intercostal, na linha hemiscapular, bem abaixo da escápula, do lado do hemitórax que você vai drenar. Tá? Confere o raio-x, confere se está do lado certo. Então, e qual que é o local de puncionar? É sempre na borda superior da costela inferior. Por quê? Porque o feixe vasculo nervoso intercostal, ele corre na borda inferior da costela. Então, se você puncionar na borda superior, você não tem menos chance de lesar vaso, de lesar nervo, tá? Então, sempre na borda superior da costela inferior. Funciona com o quê? Normalmente é um abocate, um gel calibroso, 14, 16. Então, você puncionou dando pressão negativa na seringa. Entrou no espaço pleural, vai vir o líquido na sua seringa. A partir desse momento, você tira a agulha, deixa o gel lá, e você pode, se você quiser só fazer uma toracocentese diagnóstica, tirou ali 20 ml e acabou o procedimento. Ou então, se for uma toracocentese de alívio, você vai conecta o equipo de soro e aquilo lá pode drenar por gravidade num frasco que vai ficar lá no chão. Tá? Ou você pode também ir aspirando
aspirando a seringa por seringa. Importante que na hora que acabar a drenagem, você pede para o paciente fazer uma inspiração profunda e tira o catéter, para o pulmão colabar e evitar um pneumotórax naquela região. Então, você vai fazer a punção. Existem alguns sistemas de drenagem que você conecta com uma torneirinha, que você vai aspirando e jogando fora, aspirando e jogando fora. E esse frasco vai depois para análise. Mas é importante que o paciente esteja bem posicionado, bem orientado e feito todos os passos imediatamente. Terminou o procedimento, a gente deve fazer sempre um raio-x de controle. Por quê? Porque pode ter tido um pneumotórax, um sangramento, alguma outra alteração. Tá? Então, as principais complicações são o pneumotórax, a lesão vascular e, eventualmente, o líquido para de drenar. Se ele para de drenar, é porque ou o pulmão expandiu e colabou o catéter, ou ele está mal posicionado, você pode reposicionar o seu catéter um pouco mais superior, um pouco mais inferior. Tá bom? Então, é um procedimento simples que todo médico deve estar apto a fazer, a toracocentese. Agora, a drenagem pleural é outra coisa. Drenagem pleural é você realizar uma mini toracotomia. Você vai abrir um orifíciozinho no tórax, colocar o dedo lá dentro do espaço pleural e introduzir um dreno. E esse dreno vai ser conectado a um sistema de selo d'água. Então, isso é uma toracostomia com drenagem fechada. É um outro procedimento que a gente realiza muito no trauma, né, mas pode ser feito também em casos eletivos, em pacientes com outros diagnósticos. Por exemplo, um empiema pleural, um pus na cavidade, pode precisar ser drenado. Tá bom? Então, é a colocação de um dreno tubular no espaço pleural conectado a um reservatório. Por que a gente conecta o dreno num reservatório? O dreno não pode ficar num saquinho, igual um dreno no abdômen? Se eu deixar ele aberto, o que vai acontecer? Na hora que o doente inspirar, vai entrar ar por ali. Então, ele vai fazer um pneumotórax. Então, sempre o dreno tem que estar mergulhado dentro de um sistema líquido, de um sistema de selo d'água. Tá? Então, por isso, porque quando o paciente inspira, esse líquido vai subir e vai descer e não vai causar pneumotórax. Agora, outra pergunta também, que eu não sei se vocês já pararam para pensar. Quanto de líquido, de soro que a gente coloca dentro do frasco? Alguém tem alguma ideia? Normalmente, nos nossos frascos que a gente tem nos hospitais do Brasil, a gente coloca 500 ml. Tá? Põe 500 ml, que é o que faz. Mas por que é 500 ml? Isso muda se o frasco for maior. Se for um frasco pediátrico, que é fino e comprido assim, você colocar 500 ml, ele enche o frasco. Aí o que vai acontecer? Se você colocar muito líquido dentro do dreno, na hora que o doente inspirar, pode ser que esse líquido entre na cavidade. E a pressão vai ficar tão grande que na hora que ele expirar, não vai sair nada da cavidade, não vai funcionar a drenagem. Então eu tenho que ter uma quantidade de líquido que ele não entre na cavidade e que também não seja muita pressão para quando ele expire poder sair o sangue, poder sair o ar e drenar o tórax efetivamente. E qual é essa quantidade? A quantidade é que se forme 2 centímetros de água. Então, essa pontinha do seu dreno, dentro do frasco, ele tem que estar mergulhado 2 centímetros. Agora, o frasco padrão que a gente usa, isso equivale a 500 ml de soro. Mas vocês têm que saber, na verdade, que o que a gente precisa é de 2 centímetros de selo d'água. Então, se eu dreno um tórax no paciente com trauma, coloco lá 500 ml, fez 2 centímetros de selo d'água, sai 500 ml de sangue de uma vez. Aí o que vai acontecer com esse frasco? Ele vai encher, já não tem mais o mesmo selo d'água. Então o que você tem que fazer? Jogar fora aquele líquido e colocar mais 500 ml de soro para manter os 2 centímetros de selo d'água. Então isso tem que ser uma constante, uma observação no paciente na enfermaria. Se está saindo secreção e está subindo o frasco, chega uma hora que ele para de ser efetivo. Por quê? Porque o selo d'água está muito alto, está muita pressão. Então, e também se colocar menos, vai ficar ar e vai dar pneumotórax. Então, isso é uma coisa que o médico não pode delegar isso para a enfermagem. É o médico que tem que ser responsável por isso, certo? Outra coisa, sempre vem esse sistema aqui de fechar o dreno, né? Então, normalmente, o que eu faço? Dependendo do paciente, dos cuidados, eu tiro e jogo até fora isso aqui. Eu tenho medo da enfermagem fechar esse dreno aqui, porque isso aqui não é igual ao sonda vesical, que você pode ficar abrindo e fechando. Se eu fechar o dreno, o que eu fiz? Eu acabei com o meu tratamento de drenagem. Então, o paciente, se ele tem um pneumotórax e eu fechar o dreno, ele vira hipertensivo, porque ele não vai ter para onde ir mais. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Qual que é o momento de fechar o dreno? Eu só fecho esse dreno quando eu for abrir o frasco para jogar fora e colocar outro. Eu não fecho esse dreno para transportar o paciente, para ele tomar banho, para ele andar, para ele fazer nada.
Então tem que tomar muito cuidado com isso também, senão você pode causar um problema grave no seu paciente, tá? Então conhecer esse sistema é importante para quem está fazendo o procedimento. Esse conector também, ele tem um tamanho, ele vai aumentando o tamanho. Por quê? Porque você pode usar para uma criança com um dreninho fino, para um adulto com um dreninho grande. Então, para ser uma drenagem efetiva no adulto, você tem que cortar ele aqui no meio, pelo menos, para poder conectar. Senão você fica com uma dificuldade de drenagem por conta do conector. Então são pequenas coisas que você tem que ter uma vivência prática ali para aprender a lidar com isso, tá? Mas o principal é drenagem de tórax em selo d'água. Eu vou colocar 2 centímetros aqui de selo e isso aqui vai ser fechado hermeticamente, tá? Então vamos lá. Quais são as indicações então de drenagem de tórax? O hemotórax e o derrame pleural de grande volume, a suspeita de um trauma torácico. Então, se o paciente tem trauma e vai ser transportado, se ele tem hemotórax, ele precisa drenar o tórax. O pneumotórax traumático ou o pneumotórax espontâneo volumoso, normalmente o paciente tem pneumotórax espontâneo, até 1/3 de pneumotórax você pode tratar de forma conservadora. A partir daí você vai drenar. A presença de tórax instável com ventilação, que precisa de ventilação mecânica, então o paciente tem múltiplas fraturas de costela, ele vai para o ventilador, pode ter um pequeno pneumotórax ali que pode precisar drenar para ele não virar hipertensivo durante a ventilação mecânica. Pós-operatório de cirurgias torácicas, então tem várias indicações aí nossa principal indicação é o politraumatizado. Contraindicações também relativas, né? As discrasias sanguíneas, anticoagulação, infecção, mas nada disso vai ser um empecilho se o paciente tiver um risco eminente de vida, de morte. Então você vai ter que drenar de qualquer forma. O ideal é que a drenagem sempre ocorra no centro cirúrgico, com condições de asepsia. O paciente pode até ter uma leve sedação para melhorar o desconforto, mas muitas vezes esse politraumatizado chocado vai drenar no pronto-socorro, na sala de emergência, só com anestesia local. E como que é o procedimento? Mesma coisa, você vai orientar o paciente, explicar que é um procedimento que vai ser desconfortável, o paciente vai estar em decúbito dorsal horizontal, normalmente com o braço levantado, do lado onde vai ser drenado. Você vai fazer asepsia, vai pintar, fazer a antisepsia de todo o hemitórax daquele lado, localizar o local de inserção. Qual que é o local de inserção do dreno? Pelo ATLS, é o 5º espaço intercostal. A linha axilar média e a linha axilar anterior. Os 2 locais podem ser drenados. Por que 5º espaço intercostal? Porque é uma drenagem mais segura. Você tem menos risco de entrar na cavidade abdominal. Tá? Mas, teoricamente, quanto mais baixo você conseguir drenar, mais efetivo vai ser a sua drenagem. Porque você põe um dreno alto, o doente levanta, o líquido fica para baixo. Tá? Agora, para não ter risco, 5º espaço é o preconizado. Tá? A anestesia local. É importante você fazer o botão na pele, subcutâneo, até a região do periósteo. Em toda a região onde você vai, em todos os planos. Incisão, uma incisãozinha transversa de 2 a 3 centímetros, sempre borda superior da costela inferior. Vai divulsionando com uma quelha ou com uma tesoura, passa a musculatura até chegar na pleura. A gente coloca o dedo indicador até sentir aquele túnel. Chegou na pleura, vai perfurar a pleura, vai fazer a pleurotomia. Coloca o dedo dentro do espaço pleural, sente o pulmão expandindo no seu dedo, que você está dentro da cavidade torácica, e a partir daí vai posicionar o dreno. Qual que é a posição do dreno? O dreno deve ser colocado para trás e para cima. Então é posterior e superior. O dreno nunca deve ser colocado para baixo. Então é sempre posterior e superior. Pode introduzir esse dreno diretamente ou pode conectar uma pinça longa e através da pinça entrar no espaço pleural. Cuidado, pacientes muito obesos, você pode dissecar e colocar o dreno no subcutâneo. Então você tem que ter certeza que está dentro do espaço pleural. Posiciona ele corretamente. E outro cuidado muito importante, os orifícios do dreno. O último orifício do dreno tem que estar dentro do espaço pleural. Se esse orifício do dreno ficar no subcutâneo ou para fora, vai causar um enfisema de subcutâneo. Então, para isso, normalmente, a gente pega o último orifício, mede em torno de 4 dedos, clampeia ali e introduz até aquela região. Se o paciente for muito obeso, tem que introduzir mais. Tá? Se o paciente for mais magro, pode introduzir menos. Então, tem que ter muito cuidado. O último orifício do dreno tem que estar dentro do espaço pleural. Não pode ficar nenhum orifício para fora. Tá? E depois vai fixar esse dreno. Conecta no sistema de selo d'água, 2 centímetros de água. E como é que eu fixo? Normalmente a gente faz um ponto em U ou um donate com um fio de nylon de um calibre mais grosso. E depois você vai fazendo vários seminós sem interromper o nó.
vai fazendo aquela bailarina, faz o seminós até o último. No último ponto você pode interromper, mas você não interrompe antes. Por quê? Porque na hora de tirar o dreno, você vai usar esse fio para fechar o orifício. Então aí você vai só cortar a pontinha do fio, desfazer o seminós, tá? E vai tirar o dreno e vai usar esse mesmo fio para fechar o orifício. Se você interromper desde o primeiro, você não vai conseguir utilizar esse fio mais. Tá? Então faz a bailarina, o ponto é ao redor do dreno. Isso aqui não é um dreno de Penrose. Se vocês entrarem numa cirurgia e virem um dreno de cavidade, a gente fura o próprio dreno e amarra, né? Quem já entrou em cirurgia abdominal já viu isso. O dreno de tórax não pode ser transfixado, senão você vai perder o sistema de selo d'água, vai perder a pressão negativa dele. Então ele sempre tem que ser feito o ponto ao redor. Tá? Então eu já vi prova também que a prova era simplesmente para fixar um dreno de tórax. Então quem nunca viu, quem nunca participou, não tem a menor ideia de como é feito isso. Certo? Então vamos dar uma olhada aqui de novo. Faz a asepsia, anestesia local, incisão, a divulsão, borda superior da costela inferior, coloca o dedo até a pleura e introduz o dreno posterior e superior. E na hora de tirar o dreno, né? Então, normalmente esse dreno fica 2 a 3 dias, ele já cumpriu o papel dele. Depois disso, ele já pode ser tirado. Então, quais são os critérios que vão te mostrar para retirar um dreno de tórax? Primeiro, parou de drenar a substância patológica que estava ali, o sangue, o pus, o líquido, diminuiu. Você tem um débito menor do que 200 ml em 24 horas, que seria o normal de produção de secreção pleural. Então, primeiro, resolveu isso. Segundo, o pulmão já está expandido, o raio-x de tórax já normalizou, e se for pneumotórax, esse dreno não pode estar borbulhando. Se ele estiver borbulhando é porque existe uma fístula ainda do sistema brônquio com a pleura, tá? Então, se ele estiver borbulhando, você nunca pode tirar o dreno. Então, parou de borbulhar, parou de drenar, tem menos de 200 ml, o pulmão está expandido, você já pode tirar o dreno. Tá? E como é que eu tiro o dreno? Então, normalmente, quando o residente está começando, a gente sempre orienta em tirar em 2 pessoas. Como é que você vai fazer? Solta o ponto ao redor, pede para o paciente inspirar profundamente, segura, tira o dreno de uma vez. Se você tirar ele devagar demais e ficar um orifício para dentro e um orifício para fora, e o doente respirar, vai fazer pneumotórax. Então ele segura o ar, tira de uma vez e termina de dar o ponto com aquele seu fio que já foi passado. E depois disso vai fazer um raio-x de controle. Então não é raro você aparecer pneumotórax depois de tirar o dreno quando o médico é inexperiente nessa retirada, tá? Então, esses critérios de retirada do dreno também são frequentemente cobrados aí nas provas. Complicações. Funcionou o fígado ou o baço, então drenou o abdômen ao invés do tórax, porque drenou muito baixo, ou então o paciente está num trauma, teve uma hérnia diafragmática, alguma coisa pode acontecer. Outra complicação, ficou um orifício do dreno para fora. O paciente vai ficar com enfisema subcutâneo, ficar crepitando todo o subcutâneo. Paciente obeso, extremamente difícil, você pode colocar o dreno no subcutâneo. Isso é uma complicação, tem que tomar muito cuidado para não acontecer. O dreno pode dobrar, acotovelar, pode ficar mal posicionado. Você vai lá, fez tudo certinho, o dreno ficou para baixo. Aí o que importa é se ele está funcionando ou não. Se está oscilando, se está drenando. Mas a gente sempre tenta posicionar ele posterior e superior. Se estiver mal posicionado, tem que reposicionar o dreno. Infecções de pele, quando você faz em ambientes inapropriados, não fez uma boa asepsia, pode acontecer uma complicação também. Então, de procedimentos torácicos, a gente vai ficar com a toracocentese e com a drenagem torácica. Agora vamos falar de 2 procedimentos abdominais, a paracentese e o lavado peritoneal diagnóstico. Então, o que é a paracentese? Então, é a mesma forma da toracocentese, só que no abdômen. Você vai puncionar o abdômen para tirar algum líquido lá de dentro. Então, é uma extração de um líquido no espaço peritoneal. É uma punção abdominal com drenagem do líquido. É um procedimento simples, muitas vezes feito no próprio ambulatório. Tá? O mais comum são os pacientes com ascite, os pacientes cirróticos que vão precisar desse procedimento. Então, quais são as indicações principais? Qualquer paciente com ascite tem que fazer paracentese? Não. A gente trata a ascite com uma dieta hipossódica e diurético. Tá? É assim que trata a ascite. Como é que a gente vai tratar? Quem é que a gente vai precisar fazer paracentese? São aqueles pacientes que têm uma ascite muito volumosa e isso está causando uma dificuldade respiratória. É o paciente que tem um desconforto, uma dispneia por conta da compressão mecânica do diafragma. Esse paciente tem que ir para a paracentese, porque senão ele vai entrar em insuficiência respiratória.
Isso para terapêutica. E ela pode ser também para diagnóstico quando você tem suspeita de peritonite bacteriana espontânea. Você vai funcionar, tirar uma seringa de 20 ml para mandar para análise. Na suspeita de PBE, o que é PBE? A PBE é uma infecção do líquido acítico no paciente cirrótico, não relacionada a trauma, não relacionada a outra doença. Ela pode ser extremamente grave, tem que ser tratada com antibiótico. Mas você vai definir isso pela análise do líquido. Se tem cultura positiva, se tem leucocitose. Então você pode precisar fazer uma paracentese diagnóstica para isso. Mas muitas vezes os pacientes mesmo solicitam no ambulatório que eles querem fazer paracentese porque melhora o desconforto deles. Mas a gente só faz em caso de insuficiência respiratória. Por quê? Porque cada vez que você funciona, você pode levar a infecção do meio externo e causar uma peritonite secundária que pode ser grave. Então, a gente vai ter normalmente esse paciente, cheio de circulação colateral, hipertensão portal, varizes de esôfago e uma ascite volumosa. Qual que seria uma contraindicação absoluta? Seria alguma indicação de laparotomia, né? Contraindicações relativas. A coagulopatia é relativa porque a grande maioria dos cirróticos vão ter coagulopatia. A presença de cirurgia prévia por conta de aderências pode ser uma dificuldade de você lesar alguma alça durante a punção. A gravidez também, o bexigoma. Então, é importante que o paciente ou passe uma sonda ou ele urine antes do procedimento, para você evitar uma punção da bexiga. Pacientes com distensão abdominal, toma muito cuidado, porque às vezes o paciente não está com ascite, ele está com distensão. Ele está com gás, com ar dentro do intestino. Então tem que saber no exame físico o que é uma distensão, o que é uma ascite, né? Então um está timpânico, o outro está maciço. Normalmente a ascite tem a maciçez móvel, tem sinal de piparote positivo nesses grandes ascites, né? E infecções de pele a gente sempre vai evitar esses locais. Como que é o procedimento então? O paciente vai ficar em decúbito dorsal horizontal, normalmente levemente inclinado para o lado onde vai ser feita a paracentese. Você vai fazer a asepsia do abdômen e qual que é o ponto em que a gente funciona? O local mais indicado, você vai traçar uma linha da espinha ilíaca antero-superior esquerda até a cicatriz umbilical. E vai dividir em 3 pontos. Da mesma forma que a gente divide para achar o ponto de McBurney do lado direito, só que é do lado esquerdo. Por quê? Porque o sigmoide é móvel. Então você tem menos chance de lesar a alça. Então entre a porção medial e a externa do lado esquerdo, tá? Vai fazer a asepsia, vai puncionar como a toracocentese. Aspirou, veio líquido, conecto no equipo e aquilo vai drenar por gravidade. E normalmente quando a gente faz a paracentese, a gente vai esvaziar o máximo possível, vai tirar todo aquele líquido. Porque a gente sabe que em 1 semana, 10 dias, ele vai refazer. Então quanto mais líquido eu tirar, melhor. Só tem que tomar cuidado que quando você tira a partir de 4 a 5 litros, você tem chance do paciente fazer choque hipovolêmico. Porque esse líquido ele está em troca constante com o próprio plasma. Então ele precisa ser reposto com um tipo de coloide que a gente usa é a albumina. Então, reposição de albumina acima de 4 a 5 litros de drenagem. Tá? Então, você vai posicionar o paciente, vai um ponto entre o cicatriz umbilical e espinha ilíaca antero-superior, entre o ponto médio e externo. Cuidado com os vasos epigástricos. Outra opção seria na região suprapúbica também, que poderia ser puncionado. Você vai colher esse material e mandar para exame, então normalmente vai pesquisar DHL, albumina, amilase, glicose, o pH, a citologia global e diferencial, bacterioscopia com GRAM, pesquisa de células neoplásicas, culturas. Então são exames que valem a pena ser pesquisados para te ajudar no seu diagnóstico desse paciente. E grandes volumes a gente vai repor albumina para esses pacientes. Normalmente a gente vai repor em torno de 1 frasquinho de albumina para cada litro de ascite que é drenado. Tá? Então, até 4 litros a gente não repõe nada. A partir disso, eu vou repor 1 frasquinho para cada litro de ascite desde o começo. Então, se eu retirei 5 litros, eu vou fazer 5 frascos de albumina. Tá? Até 4 litros não faço nada. Complicações. Pacientes com grandes drenagens podem fazer hipovolemia. Depois da sua punção pode ficar vazando ali aquele líquido acítico, estão causando uma paracentese contínua, que a gente chama, que é algo arriscado, então você pode dar um ponto naquela região. Outra tática é você tracionar a pele e puncionar, porque daí você vai ter um ponto de entrada na pele diferente de um ponto de entrada do músculo, da poneurose. Porque quando você solta a pele, você vai ter orifícios em pontos diferentes
e isso vai fazer com que um tampone o outro e não tenha esse vazamento, tá? Perfuração intestinal, se tiver alguma alça aderida ali, então na dúvida, se o doente tem cirurgia prévia, é melhor fazer guiado por ultrassom. Infecção na parede e a própria peritonite bacteriana por conta da contaminação. E a profilaxia da ascite é o uso de diuréticos, tá? Então, lembrar das indicações, das contraindicações, do cuidado da reposição de albumina e da técnica do procedimento. O lavado peritoneal diagnóstico é um procedimento utilizado praticamente no trauma. Então, são pacientes que para que serve o lavado? É um paciente que está sempre em choque hipovolêmico, num trauma fechado, e você quer saber se ele tem sangue na cavidade ou não. Se a origem do choque é o abdômen. Todo paciente politraumatizado, a principal causa de choque é o choque hipovolêmico. E que locais pode estar o sangue desse paciente? Ele pode estar ou no tórax, ou no abdômen, ou na pelve, na fratura de bacia, ou na cena do trauma com sangramento externo. Tá? Então você tem essa informação pelo pré-hospitalar. A bacia, você tem o raio-x de bacia e o exame físico. O tórax, você tem o raio-x de tórax. E o abdômen? Então, além do exame físico, como é que você pode saber se o sangue está lá? Então você tem duas opções. Ou faz um ultrassom na sala do trauma, que é o FAST, que vai ver que tem líquido livre, e quando você não tem ultrassom, você faz o lavado. Então, quais são as indicações do lavado? São as mesmas indicações do FAST. É o paciente com trauma abdominal fechado com choque hipovolêmico. Então, o que você quer saber se a causa do choque é o sangue na cavidade abdominal. Então, é um meio diagnóstico invasivo para detectar hemorragia e de rápida execução. O problema é que, se vier negativo, você colocou um monte de soro na cavidade, ele vai inviabilizar depois outros exames de imagem. Você vai fazer uma tomografia, vai ter líquido na cavidade, mas esse líquido é algum líquido patológico ou é o soro que você acabou de colocar? Então, ele vai ser usado, tem que ser usado de forma bem cuidadosa. Então, as principais indicações é o paciente com trauma abdominal fechado e instáveis hemodinamicamente. Pacientes estáveis vão fazer ultrassom com ultrassonografista ou tomografia, tá? Pacientes instáveis vão fazer FAST ou lavado. Então, essa é a indicação principal, essa é a mesma indicação do FAST. Ou então o paciente politraumatizado com TCE, com baixo nível de consciência, com trauma raquimedular, que não tem possibilidade de fazer uma tomografia ou um ultrassom de abdômen. Então, a indicação do lavado é a mesma indicação do FAST. O que é o FAST? É o Focused Assessment Sonography in Trauma. É o ultrassom realizado pelo cirurgião na sala de emergência, que é simplesmente para buscar, tem líquido ou não tem líquido. Vai ver o espaço hepatorrenal, o espaço espleno-renal, a janela subtifoideia para ver o pericárdio, a janela pericárdica, e vai ver a pelve para ver se tem líquido. É feito um treinamento rápido do cirurgião. Não tem o FAST, eu uso o lavado. Tá? Como é que é feito esse lavado? Primeiro, tem contraindicação? A principal contraindicação é uma laparotomia já indicada. Tá? Então, isso também sempre cai em prova. Relativas, cirurgias prévias também vão dificultar pela presença de aderências, paciente muito obeso, com coagulopatia, então tem que tomar cuidado. Paciente gestante e paciente com trauma de bacia, a gente muda o local, porque normalmente o local do lavado é na região infra-umbilical. Quando o paciente está gestante ou tem fratura de bacia, a gente faz ele supra-umbilical. Por quê? Para evitar lesão na gestante, e na fratura de bacia você pode ter um pouco de líquido que vem transudado do reto peritônio e pode dar um falso positivo. Então a gente costuma fazer ele supra-umbilical. Então, como que é essa técnica aberta que é mais utilizada? Você vai fazer uma incisão na região infra-umbilical, no pronto-socorro, asepsia, anestesia local, faz uma pequena incisão, vai até o peritônio, faz uma sutura em bolsa no peritônio, abre e coloca um catéter. Normalmente um catéter de diálise peritoneal, direcionado para a fossa ilíaca esquerda, na região do sigmoide móvel. Introduz soro lá dentro e depois recupera esse soro. Se vier sangue, é lavado positivo. Se não vier sangue, é lavado negativo. Você pode utilizar essa secreção para uma análise bioquímica, para ver se tem acima de 100 mil hemácias ou não, que vai ser considerado também lavado positivo. Lavado positivo é igual a laparotomia. Lavado positivo é igual a laparotomia. Então, por que você fez o lavado? Porque ele estava instável hemodinamicamente com trauma abdominal. Se ele veio positivo, ele vai ser operado, tá? Então, você vai fazer uma pequena incisão na região infraumbilical,
tem que tomar muito cuidado fazer hemostasia, porque às vezes o sangue da parede pode contaminar a cavidade e você ter um falso positivo no seu lavado. Então, divulsionou a musculatura, abriu o peritônio e colocou o catéterzinho em direção à fossa ilíaca esquerda, vai introduzir soro, em torno de 1.000 ml de soro fisiológico, e depois vai tentar retirar o máximo possível desse soro num frasco que vai ficar mais baixo que o paciente. Então, ele pode vir francamente positivo, já vai direto para a cirurgia. E se ele veio duvidoso, ele vai para uma análise bioquímica. Então, você vai colocar lá em torno de 10 ml por quilo de soro e vai abaixar o frasco depois. Vai ver a coloração. Acima de 100.000 hemácias, 500 leucócitos, fibras ou fezes, ele é considerado positivo, tá? Mas é mais comum ele vir francamente positivo, você já ir direto para a cirurgia. E casos de incisão supraumbilical em caso de gestação e fratura de bacia, como eu já tinha comentado. Então, outro procedimento para a gente finalizar aqui são os acessos venosos centrais, que também todo médico deve ter competência para passar um acesso venoso central. Então, isso depende de muito treinamento, mas é importante que vocês conheçam principais indicações, contraindicações e as técnicas cirúrgicas. O que é um acesso central? Qualquer catéter posicionado em qualquer acesso vascular, cuja extremidade, a pontinha dele atinja a veia cava superior ou inferior. Então, ele pode ser puncionado na região cervical, torácica e até no membro, desde que a pontinha atinja a veia cava, ele é considerado acesso central. Tá? Então, para que a gente faz acesso central? Tem inúmeras indicações, né? Cirurgias de grande porte, com previsão de perda sanguínea, pacientes com embolia gasosa, para você aspirar êmbolo do coração de gás, monitorização de PVC, para ver débito cardíaco, catéter de Swan-Ganz, utiliza o acesso central, infusão de substâncias cáusticas irritantes, como nutrição parenteral, uma reposição agressiva de potássio, uso de droga vasoativa, noradrenalina, isso tudo precisa do acesso central. Para fazer diálise, então você pode usar um catéter central para hemodiálise inicialmente, nutrição parenteral, quimioterapia prolongada, os portocates também são em acesso central, para passar um marca-passo temporário, estimulação cardíaca, pacientes que não têm veias periféricas, então você tem inúmeras indicações de acesso venoso central. Existem basicamente dois modelos, né? Hoje em dia, praticamente todos os hospitais usam a técnica de Seldinger, que é mais segura. Mas, há um tempo atrás, existia aquele intracate amarelinho, não sei se vocês conheceram, que você tem uma agulha grossa, que você punciona a veia com aquela agulha, e aí por dentro da agulha você passa o catéter, o intracate. Hoje em dia ele está em desuso, porque ele causa mais trauma, então o mais utilizado é a técnica de Seldinger, que você punciona com uma agulha fina, aí passa um fio-guia por dentro da agulha, retira a agulha, passa um catéter dilatador da pele do subcutâneo, e depois passa o catéter por fora, vestindo o fio-guia, e depois retira o fio-guia. Então essa é a técnica mais utilizada hoje, a técnica de Seldinger. Qual é o local de punção, né? Então, qual é o melhor local para puncionar? Então depende do paciente e depende do médico. Tá? Então, assim, a resposta para isso tudo vai ter pontos positivos e negativos. Mas o melhor local é o local que você sabe mais. É o local que você tem mais segurança de fazer. Então, esse é o melhor local. De preferência sempre do lado direito. A gente começa pelo lado direito. Por quê? Primeiro, porque a pleura é um pouco mais baixa, então você tem menos chance de fazer pneumotórax. Segundo, você tem um trajeto mais retilíneo dos vasos em direção ao átrio. Então, você tem menos chance de ter caminhos alternativos. Às vezes o catéter sobe, o catéter vira para o outro lado. Então, às vezes, ele toma uns rumos diferentes do que você está esperando. E do lado esquerdo você tem o ducto torácico. O ducto torácico é o ducto linfático. Ele vai drenar na região da subclávia esquerda, próximo da inserção da jugular. Então, você vai ter o ducto torácico ali, você pode lesar, levar um quilotórax, que é a presença de linfa no tórax, que é extremamente grave. Então, é algo com uma alta mortalidade. Então, a princípio, sempre à direita. Se começa pela direita. Principalmente se alguém já tentou. Então, já tentaram puncionar a jugular daquele lado. Aonde que você vai? Você não quer mais jugular? Vai para a subclávia, mas sempre do mesmo lado. Porque se já fez um pneumotórax, alguma coisa, você já vai drenar e já vai tratar. A gente só vai para o outro lado quando não tem nenhuma opção mesmo. Então, como é que é a punção da veia jugular interna, né? Então, a veia jugular interna, primeiro você vai identificar uma linha
que vai desde o processo mastoide, lá atrás, até a inserção external do músculo esternocleido. Tá? Localiza o ápice do triângulo formado pelas duas cabeças do esternocleido. Então, o esternocleido mastoide vai ter dois feixes musculares. Isso forma um triângulo. Você localiza esse ápice. Tenta palpar a artéria carótida, porque a carótida ela é mais medial, a jugular ela é mais lateral. Tá? Identifica a jugular externa, para não puncionar a veia superficial com a jugular externa. E aí você tem várias técnicas de punção. A técnica, a punção anterior, que é mais utilizada, você vai localizar os dois ramos do esternocleido em direção à clavícula. Na base desse triângulo, você vai palpar a carótida. A carótida está medial, a veia vai estar lateral. Então você vai introduzir a agulha no ápice desse triângulo em direção ao mamilo ipsilateral para você pegar a veia jugular interna. Isso é a punção anterior. Você pode também fazer a punção posterior, que é por trás do feixe do esternocleido mastoide, abaixo da jugular externa, e aí em direção ao mamilo contralateral. Então são técnicas diferentes de punção, tá? Então o mais usado é essa. Você vai palpar a carótida, bem no ápice do triângulo, em direção ao mamilo ipsilateral, você vai puncionar. Puncionou, veio sangue, é importante você segurar muito bem essa agulha com a mão esquerda, fixa no paciente, vê se o sangue é venoso, se não é um sangue arterial, fixou bem, desconecta a seringa e passa o fio guia. Aí depois que está passado o fio guia, você já está com a veia mais segura, tá? Por algum motivo não passa o fio guia, não adianta forçar, pode ter uma válvula, pode ter um mau posicionamento, é melhor parar e puncionar de novo, tá? Se eu puncionei a carótida, saiu um sangue vermelho vivo, oxigenado, o que eu faço? Simplesmente paro o procedimento, tiro a minha punção e comprimo. Então, você vai comprimir ali por 5 minutos e o paciente não vai ter problema. Então, é importante, antes de fazer a punção, avaliar se tem distúrbio de coagulação, se já foi puncionado, se tem algum raio-x, qualquer indicação, como é que estão as plaquetas, para poder fazer uma punção segura, tá? Outra coisa, puncionou a carótida, daí nesse momento a gente evita ao máximo ir para o outro lado, tá? Para não lesar a carótida bilateral e para não fazer uma compressão da traqueia por hematoma, tá? Vantagens da jugular interna, menos risco de complicações graves, a subclávia tem mais complicações do ponto de vista de tórax, então de pneumotórax, de hemotórax, de precisar drenar. A jugular tem menos complicações torácicas. Ela é relativamente superficial e o local é compressível, então se tiver algum problema, você pode comprimir e até a abordagem cirúrgica do pescoço é mais fácil do que uma abordagem da subclávia, se precisar operar. Discrasias sanguíneas moderadas, a punção pode ser possível desde que cuidadosamente. E o paciente que está sendo reanimado, massageado, você pode conseguir puncionar na subclávia, você não consegue por conta da massagem cardíaca. Então tem algumas vantagens. As desvantagens, problema, paciente com pescoço curto, paciente obeso, você pode ter dificuldade de puncionar. A anatomia ela não é tão fixa, então ela fez um hematoma, você já não sabe onde está mais a veia. Pacientes com choque hipovolêmico, a veia tende a colabar, você não consegue puncionar. É muito móvel, pode dificultar a manutenção de um curativo, pode contaminar mais fácil com uma traqueostomia, pode perder por uma punção. Então, existem prós e contras em relação à jugular interna. Complicações, o mais comum é a punção da carótida, mas você pode também puncionar a traqueia, o laringeu recorrente, e isso causar complicações. Embolia aérea, pneumotórax, tromboflebite, tromboses, embolia de catéter, então tomar muito cuidado. A gente, toda vez que você passa um catéter por dentro da agulha, você nunca recua o catéter com a agulha fixa, porque a ponta da agulha do bisel pode cortar o catéter e isso pode levar a uma embolia de catéter. Então, sempre que não progrediu por alguma forma, é melhor você retirar todo o conjunto e funcionar de novo, né? Então, até lesão cardíaca pelo catéter é relatado. E a subclávia? A subclávia, normalmente, quem está começando a fazer, acaba aprendendo pela subclávia, porque a anatomia é mais rígida do osso. Então, você consegue localizar melhor. Então, ela vai correr sempre abaixo da clavícula, justamente medial ao ponto M clavicular, e sempre anterior à artéria e ao plexo braquial. Então, a primeira coisa que você encontra é a veia, quando você punciona abaixo da clavícula. Então, tem menos chance de você lesar a artéria. É difícil lesar a artéria subclávia. Então você vai fazer uma punção abaixo do osso da clavícula. Normalmente a agulha, você vai sentindo o osso, passou por baixo da clavícula, vai direcionar a agulha em direção ao manúbrio,
e vai aspirando, em direção superior. Então, puncionou, veio o sangue, a mesma coisa. Segura a agulha com a mão esquerda, desrosqueia e passa o fio guia. Também pode ser puncionada por cima, por via supraclavicular, mas essa eu não recomendo para nenhum iniciante. Por quê? Porque se você for puncionar por cima, a primeira estrutura é a artéria e não a veia. Você tem mais chance de ter complicações. Então existe a punção supraclavicular. É importante só vocês conhecerem isso. Tá? Vai em direção ao mamilo contralateral. São para cirurgiões mais experientes. Contraindicações, discrasia sanguínea. Se você tiver um sangramento, um hematoma, é difícil comprimir. O paciente com DPOC, com enfisema, pode ter uma cúpula mais alta e pode ter mais chance de causar pneumotórax. Regiões de trauma de clavícula ou já fez cirurgia no local, deformidades de coluna, às vezes pode ser difícil puncionar. E durante a ressuscitação, você não consegue puncionar subclave. Vantagens, anatomia mais fixa, então é mais fácil de aprender a técnica. O paciente com choque hipovolêmico é um vaso que não colaba, então ele pode ser puncionado. E o local é mais imóvel, então é mais fácil manter um curativo, menos chance de perder a punção. As desvantagens é que as complicações costumam ser mais graves que a da jugular, principalmente relacionado a hemo e pneumotórax, né? E o local não é compressível. Se você precisar operar, então, o acesso da região clavicular é muito complicado. Precisa de uma cirurgia combinada, cervical e torácica. Então, ele pode causar complicações mais sérias. Então, você pode ter raramente a punção da artéria subclave, hematomas, mas o mais temido aqui é o pneumotórax, né? O quilotórax, se você puncionar do lado esquerdo, e as outras complicações como da jugular, que é o mau posicionamento, uma infecção, trombose, flebite, lesão cardíaca pelo catéter. Então, mas isso a gente não é para desanimar ninguém, a gente só precisa de um treinamento. Vocês precisam estar no hospital, conviver com as especialidades, passar durante o internato para ter a oportunidade de fazer o procedimento. Se vocês conseguirem, pelo menos, vivenciar o procedimento, ver alguém fazendo, pedir para participar, para poder ter alguma experiência nisso, porque isso pode cair nas provas de residência. Então, vamos fazer algumas questões aqui. Paciente de 32 anos com pneumonia apresenta um quadro de hipotensão arterial e dispneia após uma toracocentese diagnóstica à direita. Então, ele fez a toracocentese, depois ele ficou com hipotensão e dispneia. Ao exame está taquicárdico, hipertimpânico e redução do murmúrio vesicular. Qual a conduta que deve ser? O que deve estar acontecendo nesse paciente? Está tendo um pneumotórax, provavelmente hipertensivo. Então, o tratamento vai ser toracocentese descompressiva. Então, é a punção do segundo espaço intercostal, tira ele da urgência e o tratamento do pneumotórax é a drenagem torácica. Então, essa toracocentese ela é de alívio só momentânea. A drenagem do ducto torácico se faz aonde? Na junção da veia jugular interna e subclave esquerda, na vertebral esquerda, na subclave direita e na jugular interna direita. Então, na junção da jugular interna e subclave esquerda. Por isso, a gente evita a punção do lado esquerdo. Então, pergunta de anatomia também de ducto torácico. Na enfermaria cirúrgica, há um paciente em tratamento para pneumonia após drenagem pleural. A enfermeira do turno diz que não tem experiência com manipulação do dreno de tórax e quer saber em que situação ele deve ser clampeado. Considerando as situações descritas, em que momento poderá ser realizado o clampeamento? Durante qualquer transporte de paciente intra e extra-hospitalar? Em todas as mudanças de decúbito? Antes da realização de higiene pessoal? Na troca e medição do volume do frasco de drenagem ou quando tiver dor local no dreno? Então, quando você for trocar o frasco de drenagem. É o único momento que a gente clampeia o dreno, tá? Tem pergunta sobre isso aqui. Boa essa pergunta. Sobre o manejo do derrame pleural, podemos afirmar que todo derrame pleural parapneumônico deve ser tratado com drenagem de selo d'água? Não. Muitas vezes ele trata só com antibiótico ou a toracocentese que vai avaliar se aquilo é um exudato ou transsudato. Normalmente se drenam os exudatos. Na avaliação de derrame pleural associado à pneumonia de evolução prolongada, mesmo após a realização do raio-x de tórax, a ultrassonografia pode auxiliar a terapêutica? Pode, porque o ultrassom ele vai mostrar, pode nos direcionar melhor para o ponto de drenagem. Então essa está certa. Então você pode fazer uma drenagem guiada pelo ultrassom. Em caso de empiema pleural, a pleuroscopia é indicada após
pelo menos 2 tentativas mal sucedidas de drenagem convencional e febre persistente. Então, isso aqui é mais da parte da cirurgia torácica, né? Então, quando você indica pleuroscopia? É naqueles pacientes que têm aquele empiema mais crônico que você pode estar levando ao encarceramento pulmonar. Então, pode precisar, inclusive, de uma pleurodese. Paciente com pneumonia em tratamento associado a febre e dispneia persistentes devem ser encaminhados para a drenagem pleural, prescindindo de exames radiológicos para tal indicação? Não. Sempre você tem que ter um exame de imagem para saber se existe um derrame associado. A drenagem torácica precoce do empiema pleural e o uso racional da pleuroscopia não reduzem o risco de evolução para encarceramento. Reduzem. Então, se você drenar e pela pleuroscopia desfazer as traves, você vai diminuir a chance de encarceramento. A drenagem do ducto torácico se faz na junção da via jugular interna e subclave esquerda. Assinale a incorreta em relação à drenagem tubular do tórax em selo d'água. Entre os critérios mais utilizados para a retirada de um dreno torácico, pode-se citar a cessação da fuga de ar no frasco de drenagem. Sim. Todo derrame pleural, independente da sua etiologia, se tiver um volume moderado a grande, deve ser drenado completamente? Não necessariamente, né? Então, você pode ter simplesmente um grande derrame pleural, um transudado, você pode esvaziar ele, não precisa drenar. A permanência longa de um dreno torácico pode favorecer a contaminação do espaço pleural resultando em empiema? Pode. Então não pode ficar muito tempo também o dreno. Normalmente depois de 3 dias ele já tira. No derrame pleural parapneumônico, em que o seu volume aumenta gradativamente, mesmo usando o esquema correto de antimicrobianos, e o paciente ainda apresenta-se febril, uma toracocentese está indicada. A drenagem terá lugar se o aspecto do líquido obtido na punção for francamente purulento ou o pH for menor ou igual a 7,2. Então, purulento está certo, mas o pH, a drenagem vai estar indicada quando você tiver uma situação de empiema pleural franco. Então, você sempre tem que lavar. Inclusive, às vezes, precisa lavar o tórax depois da drenagem, tá? São os critérios de Light. Então, assim, que é bom te dar uma revisada também lá da clínica médica. Uma possível complicação de uma drenagem torácica é lesão de vasos intercostais, também está correto, tá? Então, toda vez que você tiver um exudato com pH baixo, normalmente consome glicose, aumenta DHL. Então, são os critérios mais utilizados. Ou uma secreção francamente purulenta, se for exudato, ele deve ser drenado. Aqui uma pergunta sobre um outro procedimento, que é a videolaparoscopia. Na cirurgia laparoscópica, o gás mais utilizado para o pneumo peritônio é o CO2, né? Então, não dá para usar oxigênio, porque senão explode a cavidade se você usar bisturi elétrico, né? Ar comprimido, hélio, óxido nitroso vão ter efeitos colaterais. O gás carbônico, que tem menor chance de efeitos colaterais, é o gás mais inerte, tá? Então, só coloquei aqui como uma questão a mais. Então, importante dessa aula, a gente ter alguns conceitos, eu coloquei alguns procedimentos aqui, a toracocentese, a drenagem torácica, a paracentese, o lavado peritoneal e o acesso venoso central. Então, são procedimentos que podem cair em uma prova prática, além de suturas simples também. Então, importante vocês terem na cabeça um protocolo. Vai fazer uma prova prática, começa desde o começo. Então, vai valer a mesma coisa você calçar a luva direito de você fazer o procedimento corretamente. Você orientar o paciente depois, você fazer anestesia, você fazer asepsia. Então, tudo isso vai ser contado para vocês não perderem pontos à toa aí, tá? Então, o importante é saber fazer uma prova prática e, de preferência, ter algum treinamento durante a graduação. Porque cada vez mais vocês vão se deparar com provas práticas aí durante os concursos, tá? Então, quem tiver alguma dúvida dessa aula ou de alguma outra aula, pode me mandar por e-mail depois, a gente vai respondendo durante a semana, tá? Estou à disposição. Obrigado.